Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais um episódio semanal da nossa devocional. Você já sabe que todo domingo à noite nós estreamos aqui no canal um vídeo refletindo de modo devocional sobre uma passagem do Novo Testamento. Depois que estreia esse conteúdo, ele fica aqui à sua disposição. Você pode ver e rever no dia e na hora que você quiser, e ainda pode compartilhar com os seus contatos esse e outros conteúdos aqui do canal. Hoje nós vamos dar continuidade à reflexão que nós começamos no domingo passado e nós vamos falar hoje sobre a filha de Jairo. Quer refletir um pouco mais sobre essa passagem? Então fica comigo até o final, que nós vamos falar sobre isso no episódio de hoje. Fica também o meu convite para você apoiar esse trabalho. Se esse trabalho é relevante para você e tem ajudado você com os conteúdos da teologia e da fé cristã, considere a possibilidade de apoiar. Você pode se tornar um membro do canal, pode ser um afiliado lá na plataforma Apoia-se e pode enviar também a sua contribuição pela chave Pix do canal. Participe com a gente. Bom, na semana passada nós começamos lendo o texto de Lucas, capítulo 8, né? É um texto muito interessante que fala sobre o encontro de Jesus com duas pessoas muito diferentes. Com um homem importante chamado Jairo, e no meio do caminho entra uma mulher enferma, sofrendo de uma hemorragia, que ninguém sabe o seu nome, e Jesus trata primeiro com essa mulher, e sobre ela nós falávamos na semana passada. Se você não viu, pode ver, vou deixar na tela final para você acompanhar sem perder nada. O texto de Lucas, capítulo 8, versículo 40, está dizendo o seguinte: quando Jesus regressou, a multidão deu-lhe as boas-vindas, pois todos o estavam esperando. Chegou então um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e, caindo aos pés de Jesus, lhe rogava que fosse à sua casa, porque sua filha única, de aproximadamente 12 anos, estava morrendo. Enquanto estava a caminho, a multidão o sufocava. E aí, a partir do versículo 43, vai entrar a história da mulher que nós falamos na semana passada. E aí nós vamos retomar a leitura a partir do versículo 49, que diz: ele ainda estava falando quando chegou alguém da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Tendo ouvido isso, Jesus disse-lhe: não temas, somente creia e ela será salva. Quando chegou à casa, não permitiu que ninguém entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Todos choravam e se lamentavam por ela, mas ele disse: não choreis, porque a menina não está morta, ela apenas está dormindo. Zombavam dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas ele, tendo segurado a sua mão, chamou: menina, levanta-te. Então o seu espírito voltou e no mesmo instante se levantou. Ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram extasiados, mas Jesus lhes disse que não contassem nada a ninguém do que tinha acontecido. Bom, essa história ela é muito inspiradora. Tanto a história que começa a passagem, a história de Jairo, e termina também a passagem, quanto a história que se sobrepõe a essa, que era a história da mulher do fluxo de sangue. Eu falei na semana passada que haviam contrastes e aproximações entre Jairo e aquela mulher. Jairo se sabia o nome, era um homem, um chefe da sinagoga, alguém com dinheiro, com posição, com destaque religioso,
alguém que tinha muitos bajuladores ao seu redor e muitos ajudantes também. Por outro lado, uma mulher anônima, por ser mulher, tinha uma diferenciação social, que tinha se empobrecido e mesmo assim nunca teve grandes condições financeiras, não tinha posição social e era excluída religiosamente por estar enferma, não tem ninguém que lhe ajude, tem que enfrentar uma multidão e ainda está enfraquecida na sua constituição física. Mas tem pontos que aproximam Jairo e aquela mulher. O sofrimento, a perda, perceber que o sonho da vida de Jairo e da sua família está indo embora, que é a sua filha única. E, aliás, a filha única tem a mesma idade que o tempo que aquela mulher tem de enferma, 12 anos. E Jairo percebe que a sua filha única, de 12 anos, está morrendo. E ele não encontra nas suas liturgias, nas suas celebrações, na sua religiosidade, algo que pudesse resolver o seu problema. Em alguns momentos, a religião, seja ela qual for, inclusive o cristianismo, se torna insuficiente. É incapaz de ter respostas para o sofrimento humano. É incapaz de responder ao que é irrespondível, se é que existe essa palavra. E Jairo recorre então a Jesus. O texto vai nos dizer que ele se lança aos pés de Jesus numa postura de submissão, de serviço, de implorar a Jesus que tivesse compaixão dele. Depois que tudo aquilo acontece, a mulher é curada, Jesus a despede, o texto retoma para Jairo e quando eles recomeçam a caminhada até a sua casa, alguém chega e fala para Jairo: a sua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Você já conheceu pessoas que são verdadeiras profetas do caos? Pessoas que se alegram em dar a má notícia? Pessoas que não têm nem sensibilidade em amenizar o que a desgraça tem para ser comunicada? E parece que elas se apressam para fazer questão de ser a primeira a comunicar a má notícia, né? E outra, elas ainda usam como subterfúgio uma aparência de piedade. Não incomodes mais o mestre. Você está incomodando ele. Mas, na verdade, é uma pessoa insensível, porque não tem o menor pudor de falar para um pai de uma filha única de que a filha estava morta. Não incomodes mais, você está apurrinhando Jesus, né? Jesus percebe essa insensibilidade e que ninguém merece ser tratado dessa maneira. E Jesus intervém e fala: Jairo, não lhe dê ouvidos, apenas creia, apenas tenha fé. Esse é o conselho que muitas vezes é o que nós precisamos. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como será o dia de amanhã, nós não sabemos qual solução dar a um problema, não sabemos qual resposta dar para uma pergunta existencial, e nesses casos nós precisamos apenas crer, apenas confiar em Deus, apenas confiar na graça e na bondade de Deus, no cuidado divino, né? Jesus assim o fez, e quando chegou na casa de Jairo, já tinha uma multidão de pessoas que querem ver o circo pegar fogo, que querem ver a desgraça acontecendo. Tem pessoas que só se aproximam de outras no momento da desgraça, para mostrar como elas são piedosas, como elas são acolhedoras, como elas são bondosas. Mas o acolhimento, a piedade, a bondade se faz no dia a dia, não apenas nas desgraças, né? E Jesus faz uma coisa muito interessante. Ninguém entra, ninguém vai ver isso, ninguém vai participar disso, porque ali está um pai e uma mãe enlutados. Ali está uma menina deitada no leito
que é um ser humano, que é uma pessoa com história, com sentimentos, com uma dignidade que lhe é pessoal, que lhe é própria. Ali não está nenhum espetáculo acontecendo. Ali não tem nenhuma peça teatral sendo apresentada. Ali não tem espaço para curioso. Ali não tem espaço para pessoas que enxergam a vida humana como apenas um objeto a ser passado de boca em boca. Ali só fica quem se importa com o que está acontecendo. Ali só fica quem trata o ser humano como pessoa e não como objeto. E que bom se as igrejas todas seguissem a esse modelo de Jesus, de tratar as pessoas como seres humanos, como dotadas de dignidade individual e da sua própria história, e não de vê-las apenas como números, como quantidade de gente, como possibilidade de arrecadação, como pessoas a viralizar algum conteúdo, né? Mas Jesus trata aquela menina e seus pais como seres individuais. E quando as pessoas riem de Jesus, de que ele diz que ela estava apenas dormindo, Jesus também não dá a menor ideia para aquela multidão e continua focado na menina, em Jairo e na sua esposa. E Jesus a toma pela mão, é isso que faz tanta diferença. Para Jesus não é mais um milagre qualquer. Para Jesus não é mais uma pessoa necessitada qualquer. Para Jesus não é só mais uma estatística para entrar no relatório do final do ano. Para Jesus ali está uma pessoa específica. E essa pessoa tem que ser pega pela mão. Isso revela intimidade, contato, aproximação, zelo por aquela pessoa e por aquela família. Contato mais próximo. Jesus pega pela mão e lhe chama pelo seu nome, e lhe chama de volta à vida, e lhe chama, menina, levanta-te, levanta dessa cama, levanta desse leito, levanta dessa prostração, volte à vida. E ao fazer isso, Jesus a entrega para os pais e manda lhe dar de comer. Olha como Jesus humaniza essas relações. Como Jesus não trata disso de maneira objetiva, mas como sujeitos que ali estão envolvidos, né? Do que é que uma pessoa enfraquecida tem falta? De alimentação, manda dar de comer. E dar de comer não é só alimentar uma pessoa que está fraca, mas é um ato de comunhão familiar. A família se assentará ao redor da mesa, a família celebrará aquele momento em que a vida foi recuperada, em que a vida voltou a fazer sentido, em que a vida passou a ser feliz e alegre, e vão celebrar esse gesto, esse ato. Jesus pensa na humanização das pessoas e na humanização das relações entre pessoas. Jesus não é um propagandista de si mesmo. Jesus não tem o propósito de ficar famoso, de ficar rico, e nem tampouco o propósito de abrir franquias Judéia afora. Jesus tem o propósito de proclamar e anunciar o reino que é chegado e que cuida de pessoas como a mulher do fluxo de sangue, de uma menina de apenas 12 anos, de um homem como Jairo, como a sua esposa, porque Jesus não faz acepção de pessoas e ele cuida de cada um, de cada uma, de maneira particularizada, própria, íntima, ao ponto de Jesus ser capaz de saber quem é você, o que você vive, o que passa no seu coração e de abraçar e receber você, independente de qualquer coisa. Se você gostou dessa reflexão, deixe aqui a sua curtida, inscreva-se no canal. Aproveite também para compartilhar essa devocional entre os seus contatos. E é claro que eu desejo para você, para sua casa, para sua família, uma semana de muita paz, uma semana de comensalidade, de desfrutar da vida com as pessoas que você ama e também
de ter uma semana em que a vida faça sentido e que ela seja vivida cheia de graça, cheia de alegria, cheia de gratidão. Um abraço e até o próximo episódio do Café com Teologia.